Romanos, capítulo 12, verso número 11. A palavra de Deus diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, te louvamos pela tua palavra, pela oportunidade que temos de mais uma vez nesse dia ouvirmos a tua voz, o Espírito Santo falando ao nosso coração. Essa é a nossa necessidade, é isso que nós queremos, Pai, a voz do Espírito de Deus, não a voz dos homens, não as doutrinas humanas, as filosofias do mundo. Nada tem a nos acrescentar, mas a palavra que sai da tua boca, essa nos alimenta, Senhor, essa muda, transforma a nossa vida, e é disso que precisamos, e te pedimos, fala conosco, quebra as barreiras de entendimento, quebra os impedimentos, as distrações, para que possamos ouvir a tua voz. E eu entrego, Senhor, a minha vida em tuas mãos e clamo pela unção e o poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento em tuas mãos. Usa-me, Senhor, para que eu possa ministrar a tua palavra e que ela se cumpra na minha vida. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui há um pequeno versículo que nós destacamos de um texto do capítulo 12, em que o apóstolo Paulo fala de algumas coisas importantes, e ele, a partir do versículo 9, ele começa a falar, na verdade em todo o capítulo 12 ele fala um pouco sobre isso, sobre o nosso comportamento como cristãos. Como eu disse ainda há pouco, somos a igreja, não é? Então nós temos um comportamento como igreja, um comportamento como cristãos. É esse o assunto do apóstolo Paulo, trazendo para a igreja direções a respeito do comportamento de cada um de nós. E no versículo que a gente leu, ele traz um texto nos exortando a servir ao Senhor, que é a função básica da igreja do Senhor, servir a Deus através de tudo aquilo que fazemos. E ele, quando fala de serviço, ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, ele diz como eu devo servir ao Senhor. Muitos de nós cristãos nos chamamos servos do Senhor. Alguém diz, você é cristão? Você diz, sim, eu sou servo do Senhor. Mas será que nós entendemos o peso dessa palavra? O que Paulo diz, o que Deus quer nos ensinar a respeito de servir ao Senhor? A gente pode servir de diversas maneiras, mas nós temos que servir de coração. Há vários tipos de serviço na igreja do Senhor, mas todos eles têm que ser feitos com zelo. O que é zelo? Cuidado, não é? Todos eles têm que ser bem feitos. Quando você vê alguém fazendo algo de qualquer jeito, você diz, essa pessoa não tem zelo, essa pessoa não tem cuidado. Quando você contrata um profissional para fazer um serviço para você e ele deixa tudo emporcalhado, tudo meio à boca, né? Você diz, poxa, esse cara não tem zelo nenhum, ele não tem cuidado com aquilo que ele faz. E Paulo já nos diz de cara que a gente precisa ter zelo. Para servir a Deus, eu preciso ter cuidado, zelo é o que ele quer dizer. E veja, na versão corrigida fiel, tem até uma outra palavra sendo usada aí. Quem tem essa versão corrigida fiel? Está escrito vagarosos, né? Não posso ser remisso, não posso ser vagaroso servindo ao Senhor. O remisso é negligente, né? O vagaroso é aquele lento, aquele que se arrasta. O bicho preguiça, você já viu o bicho preguiça, irmão? Ele se arrasta, né? Ele vai devagarzinho. Então não há zelo nisso, não há essa atitude que Deus espera de nós. A exortação de Paulo à igreja é que ele encontre em nós esse cuidado para servir, esse zelo que não me permite ser vagaroso, que não me permite ser negligente. Negligente, eu posso fazer uma coisa, mas não faço. Eu sou negligente, eu deixa para outro vai fazer. Então isso de fato é a negligência, que Paulo diz, nós não podemos ser assim.
E eu preciso servir a Deus, outro detalhe dele aqui, é que eu tenho que ter fervor. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Para que alguém sirva ao Senhor, é preciso que essa pessoa tenha um fervor na sua vida. Um fervor espiritual. Ele diz, seja fervoroso no espírito. Você não pode ser alguém morno, alguém frio. Você precisa ser alguém com fervor. Tem que estar queimando dentro de você o Espírito de Deus no seu espírito, para que você sirva com zelo, sem negligência, com alegria, da maneira como Deus deseja que isso aconteça. Então, com esse versículo apenas, eu chego a uma conclusão. Deus não me chamou apenas para estar na igreja. Deus me chamou para que eu seja igreja e para que eu seja fervoroso no meu serviço a Deus. Para que eu não seja vagaroso, para que eu não seja negligente, para que eu não deixe de fazer o que eu poderia fazer, para que eu não passe para outro a responsabilidade que é minha. Deus nos chamou não apenas para estarmos nesse lugar. Irmãos, estar nesse lugar não transforma uma pessoa. Uma pessoa pode passar anos aqui dentro, ouvindo as mesmas palavras, vendo as mesmas coisas, e, no entanto, não ser transformada no seu interior. A transformação não se dá por osmose, né? Eu vou ficar perto dos crentes, de repente eu vou ser um crente. Não, isso não acontece. É uma relação íntima de você com Deus. É uma transformação pessoal. Por isso a gente diz, a salvação é pessoal. Ficar perto de salvo não faz ninguém salvo, entende? Ficar perto de gente ruim, é claro que é ruim porque você é contaminado, mas o fato de estar perto de gente salva não vai te fazer um salvo. Então eu não fui chamado apenas para estar na igreja, mas eu preciso ser a igreja e, sendo igreja, servir ao Senhor. Deus não chamou alguns da igreja para servir e outros para assistir ou para serem servidos. Deus nos chamou a todos para servir. E segundo o padrão do apóstolo Paulo, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com zelo e tem que ser com fervor. Não posso servir a Deus me arrastando, não é? Alguns de nós amanhã vão para o trabalho e a gente vai assim, ai, segunda-feira. É você? Ai, segunda-feira, não aguento mais, né? Você já vai igual uma preguiça, né? Rolando pela rua até chegar no trabalho. É assim? Né, irmãos? Mas na igreja não pode ser assim. Não pode, nem no trabalho deveria, né? Mas na igreja especialmente não pode, eu preciso de fervor. Por isso o salmista diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, lá no Salmo 122. Então é uma alegria. Estar na igreja é uma alegria, ser igreja é uma alegria, servir a Deus é uma alegria. Não é algo que eu faço me lamentando, com peso no meu coração, podia estar isso, podia estar aquilo, mas estou aqui. Não, não é dessa forma. E Paulo nos diz isso com bastante clareza, nesse pequeno versículo que nós lemos aqui no início da mensagem. Então, o que eu queria que a gente hoje refletisse, pensasse um pouquinho sobre nós, sendo igreja, que tipo de igreja eu sou. Estamos aí comemorando o aniversário da igreja. Como eu disse, a igreja é você. Mas que tipo de igreja você é? Porque a igreja é o que você é. Eu já disse isso aqui várias vezes. A gente chega às vezes da igreja e diz, essa igreja é fria. Por quê? As paredes são frias? Deve ser, né? Bota a mão, está gelado. Mas a igreja não são as paredes. A igreja são as pessoas. Se a igreja é fria, é porque você é frio. Se a igreja é fervorosa, é porque você é fervoroso. A igreja somos nós. Então, nós somos a igreja. Se eu quero que a igreja seja mais fervorosa, eu tenho que ser mais fervoroso. Eu não sou vítima, né? Eu não sou, não, os outros, não, eu sou parte disso. Eu levo a igreja. Eu sou a igreja. Então, nós temos que refletir aqui qual o nosso papel dentro da igreja, para sabermos que tipo de igreja eu sou e como eu estou em relação a zelo, em relação a cuidado, em relação a negligência dentro da igreja. Eu queria que você hoje colocasse um termômetro espiritual debaixo do braço, para você ver qual a sua temperatura hoje. Que temperatura você tem hoje como igreja?
você está frio. Deus tem que esquentar você, porque você precisa servir a Deus com fervor, fervendo, irmãos. Não é com gelado, não, é fervendo. Então, como está você? O problema é que, às vezes, a gente não enxerga a nós mesmos. Nós enxergamos os outros. Parece que a gente quer medir a temperatura dos outros e não coloca nunca o termômetro na gente. Eu também, às vezes, brinco aqui dizendo que muitos de nós precisam de um simancômetro. Né? A gente precisa se mancar, porque a gente vê nos outros defeitos que são nossos. Nós vemos nos outros coisas que nós também fazemos, mas parece que neles é pior do que em nós. Então Deus está nos chamando para uma reflexão nessa noite. Que igreja eu sou? Como anda o meu zelo? Como anda o meu fervor? E questionar algumas coisas através da palavra. Deus vai nos questionar para que você possa responder. Cada um de nós tem uma resposta a esses questionamentos. Alguns textos nós vamos ler. Primeiro eu queria ler com você Hebreus capítulo 10, versículo 25, um texto que eu menciono muitas vezes aqui na igreja, que é de suma importância. Hebreus capítulo 10, verso 25, a Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? Dia com letra maiúscula, o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Está mais perto ou está mais longe? Está mais perto, está se aproximando então, né? E o que o autor de Hebreus diz: não deixemos de nos congregar, como alguns já têm feito. Já era costume de alguns há 2000 anos atrás, e hoje esse costume está aumentando. Não são poucas as pessoas que dizem que são crentes em casa. Eu não acredito em crentes em casa. Deus foi quem criou a igreja, para que a gente seja a igreja juntos. Então eu pergunto para a nossa reflexão: como eu estou como igreja? Eu sou assíduo na minha igreja? Ou eu sou como esses alguns que já estão deixando de congregar? Tem gente que diz assim: não, eu pastor, sou membro daí. E olha, eu conheço os membros todos, a maioria eu sei o nome. E às vezes eu olho: você é membro daqui? Eu não me lembro de você. Não, eu vou aí, a cada 3 meses eu dou um pulinho. É complicado, né, irmãos? Eu sou assíduo na minha igreja? Ou eu sou como aqueles que já perderam o costume de se congregar e agora estão se acostumando a uma vida fora da igreja? Quem eu sou? Eu sou pontual na minha igreja? Preste atenção, o zelo me faz ser pontual. Quando você é zeloso e alguém marca algum compromisso contigo, você chega atrasado rindo? Não. Você pode até atrasar por uma questão emergencial e tal, mas você fica chateado, você pede desculpa: olha, marquei contigo, desculpa. Mas o Brasil está meio esculhambado nisso aí, né, irmãos? A gente já está achando que atraso é normal. A pessoa marca contigo 6 horas, você já chega às 6h30 rindo e brincando. Não é assim que funciona aqui? Mas não deveria. Em relação às coisas de Deus, assiduidade, pontualidade, são coisas importantes. Quer ver como são importantes? Eu digo para você assim: olha, amanhã, segunda-feira, se você chegar às 7h30 da manhã, lá no meu trabalho, eu vou te arrumar um emprego em Furnas. Você ia atrasar? Nem. 6 horas você já estava lá, né? Fala a verdade, para não perder a vaga. É ou não? Está o valor da gente. O nosso valor, a gente valoriza, a gente zela por aquilo que nós temos valor, damos valor. Então aquilo seria importante? Eu vou. Agora pense em você em relação à igreja. É assíduo? É pontual? Ou está se transformando neste que é um ouvinte de vez em quando? Que é alguém que visita de vez em quando? E muitas vezes um ouvinte pela metade, porque já chega no meio da pregação. É conveniente isso? Esse é o retrato do zelo e do fervor que Deus traçou para nós no primeiro versículo que a gente leu aqui? Ou eu estou chato, eu estou exagerando? Pastor, você é muito chato, para com isso. Pensa nisso. Quem falou isso para a gente? Foi Deus. No zelo, não sejais remissos,
Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Quando eu estou fervoroso, eu me comporto diferente. Por exemplo, você é novo no emprego, você é aquele cara exemplar, chega na hora, chega cedo, chega antes e tal. Aí daqui a 10 anos, você cansei. Porque o fervor já foi embora. Aí começa a chegar atrasado, começa a faltar. É assim ou não é, irmãos? É assim. Normalmente é assim. Porque o fervor já não ferve mais. O fervor já esfriou. Sinais de um esfriamento. Veja, eu não falo de um atraso ou outro, que é comum, estamos no Rio de Janeiro, por exemplo, dia de semana, a pessoa vem do trabalho, isso é muito comum. Mas eu falo daquele atraso da displicência, daquele atraso que só eu sei. Cheguei atrasado porque quis mesmo, porque não me esmerei, porque não cuidei, porque desleixei. É disso que Deus está falando e condenando aqui na palavra. Então, no termômetro, como é que está o seu fervor? Em relação à constância, em relação à pontualidade. Outra coisa, outro texto que eu quero ler contigo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. A palavra de Deus diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Paulo diz assim: eu lancei o fundamento, mas Paulo não dura para sempre. Paulo abriu várias igrejas, ele lançou um fundamento, mas sobre esse fundamento, outros estão edificando. A nossa igreja é fruto desse fundamento, de Paulo, dos apóstolos. As igrejas estão sobre este fundamento. Eu comecei a edificar aqui, você junto comigo em São Cristóvão, um fundamento foi feito e nós começamos, e quando eu for embora, outros virão e também edificarão sobre esse mesmo fundamento. Mas o conselho de Paulo é: cada um veja como edifica. Veja bem, a pergunta é: eu tenho edificado a minha igreja? De quem é essa responsabilidade? É do pastor, dos diáconos, dos líderes. Não é isso que a Bíblia diz. Você edifica a igreja. Não confunda edificar com a obra que a gente está fazendo ali do outro lado, não. A gente ali está construindo um edifício, né? 3 andarezinhos, mas não confunda, isso não é o edificar. Edificar a igreja. Edificar a igreja não é construir um prédio. Edificar o corpo de Cristo. Eu tenho edificado nesse corpo. Bota o termômetro aí e pergunta: eu tenho sido alguém que tenho ajudado a levantar, que tenho edificado sobre esse fundamento? Porque em questão de edificação, você pode ser uma bênção ou você pode ser uma maldição. Porque muitas vezes, como disse Jesus, quem não ajunta comigo, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Em termos de edificação, a mesma coisa se aplica. Se eu não edifico, mas estou em cima, eu estou fazendo peso, eu estou atrapalhando. Entende? Está todo mundo trabalhando, você já viu como é que é isso? Faz um mutirão, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo uma coisa e um desocupado lá. Olhando para lá e para cá, daqui a pouco puxa a conversa com um, puxa a conversa com o outro, faz quem está trabalhando parar. Não é assim que funciona, irmão? Pronto, melou tudo já, né? Estava trabalhando, ele já atrapalhou, porque não está fazendo nada, já está atrapalhando. Então, ou eu edifico, ou eu sou pedra de tropeço. Há um versículo de Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 8, que eu quero ler com você, em que Pedro também nos adverte a respeito dessa posição de sermos pedras de tropeço, que é o contrário da edificação. 1 de Pedro 2,8 diz assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Veja como eu posso me transformar de um edificador numa pedra de tropeço, tropeçando na palavra. Veja como é importante, irmãos, o nosso papel na igreja. Você é a igreja, amém? Você tem palavras. As suas palavras podem ser bênção ou maldição. As suas palavras podem ser de incentivo ou de destruição. Como que você tem sido fervoroso em relação à igreja nesse sentido? Tem edificado? Tem colocado pedra sobre pedra? Ou é aquele que fica torcendo para dar errado? É aquele que fica falando mal das coisas?
aí se torna uma pedra de tropeço. E muitos vão tropeçar em você. Mas Jesus fez uma advertência que qualquer um que fizesse tropeçar, um dos pequeninos que crê em mim, ele disse, era melhor que eles tivessem uma pedra e se lançassem ao fundo do mar. Era melhor que fizessem isso. Quando nós somos pedras de tropeço, nós não só tropeçamos, mas fazemos outros tropeçar também. Sede fervorosos, é o que Deus está nos chamando, no Espírito. Entenda o seu papel na igreja. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 9, no versículo 23, a Bíblia diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. A palavra cooperador indica operar junto. Paulo, que foi tão importante para a igreja, ele se considerava um cooperador. Ele não achava que era ele que fazia tudo, ele operava junto com a igreja. Ele operava junto com Deus, fazendo a obra que Deus queria que fosse feita. Então ele é um cooperador. Então ele faz tudo por causa do Evangelho, para que ele se torne um cooperador do Evangelho. O Evangelho opera nele, ele opera junto com o Evangelho, ajudando na obra de Deus. A pergunta para nós, para reflexão, é: eu sou um cooperador na obra de Deus? Eu coopero com a obra, eu opero junto com ela? Ou eu tenho sido um dos muitos e muitos doentes, enfermos, que estou sempre querendo que alguém me ajude? Você já viu como isso é complicado, irmãos? Nada errado em ser ajudado, amém? Às vezes nós ajudamos, às vezes nós somos ajudados. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa ajudar. Isso faz parte da vida. Ninguém vai ficar imune a isso. Por mais que você ajude alguém, um dia você vai precisar de ajuda. Um dia alguém vai ter que te socorrer. E a igreja é esse lugar de socorro. Na maioria dos casos, quando nós chegamos à igreja, nós chegamos num pronto-socorro. Há um pronto atendimento aqui, há ou não há? Você chega na igreja muitas vezes doído, machucado pelo pecado, afundado pelo pecado, e aqui você é acolhido, a palavra de Deus chega ao teu coração, irmãos cuidam de você, se preocupam contigo, há um acolhimento na igreja. Há um trabalho de pronto-socorro mesmo, de hospital, de cuidar, de tratar. Isso é muito bom. E vai chegar outro que vai precisar disso. Mas a questão é, nós somos cooperadores ou nós somos aqueles que querem ocupar o leito a vida toda? Irmãos, esse hospital tem que ter leito sobrando. Imagina um pronto-socorro que todo mundo quer ficar no leito, mesmo depois que já está bom. Por quê? Afinal de contas, é gostoso ficar no leito, né? Em termos, né? Ninguém quer ficar no hospital, não é verdade? Mas quando você pensa assim, bom, eu estou aqui no hospital, estou de licença no trabalho, estou me dando comidinha na hora certa, vem aqui alguém que cuida de mim, deixa eu ficar um pouquinho aqui para descansar, né? Deixa eu repousar um pouquinho aqui, está gostoso assim, depois de muito tempo até enjoa. Mas a mesma coisa acontece. A gente precisa saber, eu sou um cooperador ou sou esse que não largo a maca? Estou sempre precisando de tratamento. Veja, irmãos, a Bíblia faz uma advertência. 1 Coríntios capítulo 11, logo depois aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 e 31, um texto que a gente lê muito na ceia. Diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha a razão por que há entre nós tantos fracos e tantos doentes. Todos que chegam à igreja estão fracos e estão doentes. A igreja é um lugar de gente que precisa de tratamento inicial. Nós somos tratados para sermos recuperados. E a partir do momento que estamos recuperados, nos transformamos em enfermeiros. Amém? Você é um enfermeiro agora.
Você que já está bom, você que já está sarado, agora você é um enfermeiro. Agora você vai cuidar de outros enfermos, não é? Agora, o que a Bíblia está dizendo é que às vezes a gente se acostuma com essa posição de doente, de vítima, e se vitimiza o tempo todo e às vezes fica como um sanguessuga, sugando pessoas para cuidarem de nós. Eu preciso de cuidado, eu preciso de cuidado. Tá bom, mas quando você vai começar a cuidar de alguém? Quando você vai passar a também contribuir, dando o seu cuidado àquele que precisa? Não é possível que isso sempre seja assim. Então eu preciso refletir nesse termômetro espiritual. Eu sou alguém que coopero ou sou alguém que sempre preciso de tratamento? E pelo que Paulo diz aqui, irmãos, essa irresponsabilidade, ele está falando da ceia. Come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele diz, é por isso que está muita gente fraca e doente, porque não tem essa responsabilidade, não discerne o corpo e acaba também não se julgando. Eu julgo os outros, mas eu não julgo a mim mesmo. E ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A gente precisa se analisar, se julgar diante da palavra, que é a melhor medida para julgar cada um de nós. Não a opinião dos outros, mas o que diz a palavra de Deus. Se eu e você nos julgarmos diante dessa palavra, nós não vamos ser julgados pelos outros. E não estaremos mais doentes e morrendo e nos enfermando por qualquer coisa, porque começamos a fazer parte do corpo clínico, daqueles que se tornam enfermeiros, e a igreja precisa muito disso. Precisa que muitos de nós que já fomos curados, agora estejamos disponíveis para ajudar na cura dos outros, mas sem se deixar enganar por esses que estão sempre querendo atenção e sempre farão o papel de doentes e nunca ficarão curados e nunca se transformarão em enfermeiros. Analise isso hoje também nessa reflexão. Outra coisa que eu compartilho em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, no verso número 21. O apóstolo Paulo diz assim ao seu discípulo Timóteo, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Utensílio útil, né? A palavra vem disso, utilidade. Se você a si mesmo se purificar dos erros, você vai ser um utensílio de honra, santificado, útil para o seu possuidor. Quem é o seu dono? É Jesus. Você tem que ser útil para Ele. Ele quer usar você como um utensílio, um instrumento, mas Ele, à semelhança do cirurgião, não usa um instrumento contaminado. O instrumento precisa ser esterilizado primeiro. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é exatamente isso. Se purifique desses erros, para que você seja santificado e útil e preparado para toda boa obra. A pergunta para reflexão, eu tenho sido útil na obra de Deus? Eu tenho sido útil para lidar com as dificuldades que a obra nos apresenta? Eu tenho me purificado a mim mesmo? Isso é importante de entender, porque a gente fica muitas vezes com aquela ideia de dependência, de que alguém vai me purificar. Irmãos, igreja não é centro de macumba, dá para entender? Quando você batiza, isso não é um banho de amor. Você não está tomando um banho de descarrego, entendeu? Você não vai tomar uma aguinha benta que vai tornar você puro. Você não vai tomar um passe do pastor, né? Uma baforada de charuto na tua casa, agora você está puro. Não. Você a si mesmo se purifica. Você aprende pela palavra de Deus, o Espírito Santo te convence do pecado, como eu disse hoje de manhã, e a partir disso, ele opera na sua vida para te incomodar. O Espírito Santo nos incomoda. Quando fazemos alguma coisa errada, somos incomodados pelo Espírito Santo, para que então haja uma correção. Mas esse trabalho é meu, mas até isso a gente quer passar para os outros. A pessoa pode chegar para mim, pastor, ora por mim para eu parar de pecar. Eu digo, não, vou orar para você ter vergonha na sua cara. É melhor.
Faz mais efeito do que orar para você parar de pecar. Está entendendo isso, irmão? Não há oração para parar de pecar. Ora para eu parar de pecar. Você está querendo um passe, eu não dou passe em ninguém. É você que a si mesmo se purifica para se tornar útil. Instrumento útil, utensílio de honra. Porque existem utensílios que não honram a Deus. Existem utensílios que não são úteis. Não podiam nem chamar de utensílios, né, irmãos? Não serve para nada, não serve para usar. É vaso que não dá para ser usado. E o que faz isso é a minha decisão de a mim mesmo purificar. Quando eu tomo essa decisão, Deus me ajuda. É Deus que me santifica, entende? Mas a decisão é minha. Incomodado pelo Espírito Santo, eu digo, não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais agir assim, não quero mais pecar, nem não quero repetir esse erro. E aí isso me torna utensílio santificado, útil para o meu dono, para que ele possa me usar. E aí a pergunta é essa: você é esse utensílio de honra? Ou você é aquele que, ao contrário, causa dificuldade? Porque o contrário disso é causar problema, é o utensílio para desonra. Veja, a Bíblia diz lá em Jonas, o profeta complicado, né? Abra a Bíblia lá em Jonas capítulo 1, no início da história, né, desse profeta. Ele é um camarada complicado, né? Por que ele é complicado? Porque é teimoso, que não quer obedecer a Deus, porque é renitente, né? Porque resiste ao que Deus quer fazer, e aí ele se torna uma pedra de tropeço. Jonas capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz, olha, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aqui até que ele foi legal, né? Ele identificou, o problema sou eu, o barco está afundando, e aí vão correr lá, vão ver Jonas lá dormindo, ele, não, tá bom, sou eu reconheço que sou eu. Me joguem no mar que o problema acaba. Irmãos, se os problemas da igreja acabassem, se eu jogasse algumas pessoas no mar aqui, eu ia começar a lançar sem piedade. Ó. O problema é que a pessoa não reconhece, né? Aí eu ia ter que descobrir, eu não consigo descobrir. Eu podia cometer uma injustiça, né? Achar que o problema é você e não é. O bom de Jonas é que ele se disse, não, o problema sou eu, é só me lançar no mar. Eu vou orar para que você reconheça, o problema sou eu, pastor, me lança no mar, eu vou procurar um mar, vou te jogar. Porque se você não for para a honra, você será para a desonra, entende? Se você não for útil, você vai atrapalhar. E a tempestade estava derrubando o barco, irmãos. A igreja, você não tem noção das lutas que nós passamos nesses 18 anos de igreja. Você não tem noção das coisas que já enfrentamos, das rebeliões, das rebeldias, das dissensões, das coisas que acontecem, de um derrubar e não sei o quê. Irmãos, se houvesse essa sinceridade de Jonas, né? O pastor sou eu o problema, me lança fora que vai ficar tudo tranquilo. Eu lançava com maior alegria, chamava o pastor Manuel, o pastor Paulo, me ajuda aí, vamos lançar, porque atrapalha. Então eu tenho que refletir essa noite, eu sou essa igreja que edifica, que coopera, ou sou esse pedra de tropeço que atrapalha, Veja, eu não posso ser assim. Outra coisa que a Bíblia me diz, abra aí em Mateus capítulo 5, estou acabando, tá, irmão? Falta só 1h30. A pregação de aniversário é assim, é 1h30, tá? Mas tá bom, fica calmo, paciência é uma virtude, tá? Mateus capítulo 5, versículo 9, nas bem-aventuranças, Jesus diz assim, bem-aventurado quem? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que Deus quer que eu seja? Um pacificador. Irmãos, eu tenho sido um pacificador na igreja? Pergunta para você aí. Eu sou de paz. Veja, isso é diferente da paz do Senhor. Todo mundo dá a paz do Senhor, irmão. Quando o irmão passa, desgraçado. Não adianta esse negócio, aí não funciona. Eu tenho sido um pacificador. O que é um pacificador? É alguém que promove a paz. Como é que se promove a paz? A paz tem que ser promovida. Alguém chega para você com a fofoca.
O que você faz? Você se junta com essa pessoa e começa a odiar aquela que ela falou mal? Ou você diz, mas irmão, não quero nem ouvir o que você está falando, não. Cala a tua boca, sai daí, diabo. O que você faz, hein? Você é um pacificador ou você gosta da contenda? Ou você gosta de ver o circo pegar fogo? O contrário do pacificador é o guerreador, né? Como é que nós somos? Pacificador promove paz. Pacificador, a princípio, não acredita nem quer ouvir nada que fale de alguém. E quando vê alguém chateado com outro, eu estou chateado com aquele irmão, poxa, ele fez isso comigo. Eu falei, calma, irmão, não é assim não, vamos lá conversar com ele. Nós três vamos orar, as coisas vão se resolver. Isso é um pacificador. Agora, o que não é pacificador é isso mesmo, que cara, nunca gostei dele não, nunca fui com a cara dele, é isso mesmo. Né? Não é assim, irmão? Aí eu pergunto, quem eu sou? Veja o que diz a Bíblia em contrapartida, 1 Coríntios 3:3. Veja lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 3. Está escrito assim, 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja o que Paulo diz, a evidência da carnalidade é os ciúmes e a contenda, a briga, a discussão, o desentendimento, o falar mal um do outro, o pichar o outro, denegrir a imagem. Isso é a evidência da carnalidade, irmãos. E nós não fomos chamados para sermos carnais, mas sim espirituais. Abre em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, do 1 ao 3, mais uma vez o apóstolo Paulo nos chama a um comportamento. Ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pacificador aí mais uma vez. Eu tenho sido alguém que ando nessa mansidão e que se esforça por preservar. Veja, Paulo diz, eu rogo a vocês, andem de modo digno, com toda humildade e mansidão, longanimidade, que é paciência, suporte o seu irmão com amor, esforce-se diligentemente para preservar a paz e a unidade. Então isso requer de nós uma atitude, não é neutralidade, é atitude, não é só não se meter, mas é se meter positivamente. É brigar, no bom sentido, pela paz. É se esforçar para que ela se estabeleça. É se esforçar para que haja mansidão na nossa vida, na nossa maneira de falar, de discutir até, mas com mansidão, com equilíbrio é o que Deus está nos chamando a fazer. Eu tenho sido alguém assim? Ou eu sou aquele elemento desagregador? Olha o que diz a Bíblia em Marcos 9:42. Um exemplo contrário. Marcos capítulo 9, versículo 42 diz, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Quem eu sou? O promotor da paz, da mansidão, da paciência, ou o agitador, aquele que faz os outros tropeçarem, que não se importa com ninguém, que faz as suas necessidades na frente de todo mundo? Quem eu sou na igreja. Esse é o termômetro que vai me dizer se eu sou zeloso, se eu sou fervoroso de espírito. Irmãos, eu quero ler também contigo Hebreus capítulo 13, versículo 17. Agora puxando a brasa para minha sardinha, tá? Você vai entender o que eu estou dizendo. Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu sou um membro que obedece e ajuda ao pastor da igreja. A palavra usada aqui é obedecer àquele que está guiando, ser submisso para com ele, porque ele vela pela sua alma como alguém que terá que prestar conta dela. E para que ele possa velar com alegria e não gemendo, porque isso não vai ter proveito para ninguém. Entristecer um pastor não traz nenhum benefício para a igreja. Concorda com isso, irmãos?
Você trazer peso para um pastor, qualquer ele, qualquer que seja. Eu disse, estou puxando a brasa para a minha sardinha agora, mas é verdade. Você entristecer um pastor, qual o benefício que você vai ter nisso? Aquele que cuida de você, aquele que te orienta, aquele que te traz a palavra, a direção de Deus, o que você vai ganhar com isso? Ele diz aqui, isso não aproveita para nada para você. Só haverá prejuízo tanto para você quanto para o resto do corpo. Então, ser um membro desafiador, ser um membro rebelde, em nada ajuda nem a você, nem ao corpo. Então, nós vamos sempre lidar com isso. Como eu disse, nesses 18 anos, foram muitas histórias. Algumas delas eu nem lembro mais, sabe? Porque eu tenho uma descarga aqui, é só puxar uma cordinha na minha orelha e sai assim, vai tudo embora, né? Então, a descarga eu puxo, aquela de cordinha, e eu não lembro mais. Mas foram muitas lutas, muitos desafios, muitas pessoas impertinentes, muitos rebeldes, muitos e muitos ao longo desses anos. Não ganharam nada com isso, né? Tristeceram, trouxeram prejuízo, mas nada ganharam. Então, eu sou desses ou eu sou daquele que resiste, que conspira, como Paulo enfrentou, e ele cita aqui, veja, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 14 e no versículo 15, Paulo diz assim, olha, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, nessa análise que estamos fazendo, você é alguém que obedece, que ajuda o pastor, ou é alguém que resiste às suas palavras, alguém que resiste ao ensinamento? E a pior coisa é resistir ao ensinamento, porque não aprende, né? Não aprende absolutamente nada. Então, qual a nossa posição vai determinar o nosso zelo? E agora, para terminar, eu quero ler com você 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 18. Um simples versículo do apóstolo Paulo que nos traz aqui uma missão para todos nós que somos cristãos e especialmente nesse dia do aniversário da nossa igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 18, Paulo diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sou alguém grato por todas as coisas. Esse é um termômetro também espiritual. Quando eu sou grato, eu reconheço que recebi algo que não merecia. Reconheço que recebi algo que não me era direito. Quando alguém te paga por um serviço que você fez, teoricamente você não precisaria agradecer, porque foi uma troca. Você fez e recebeu o preço combinado. Mas quando você recebe mais, quando você recebe algo que você não merece, você é grato. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser gratos em todas as coisas. Veja, porque isso é agradável a Deus, porque isso é bom diante do Senhor. Está escrito aqui na Bíblia. Veja, é a vontade de Deus para conosco. Então, pergunte a você, você é alguém grato? Porque se eu sou grato, eu vivo louvando, agradecendo, cultuando a Deus. Mas uma das piores coisas, e nós reconhecemos isso, uma das coisas que mais machuca o ser humano é a ingratidão, é ou não é? Quando você percebe alguém com ingratidão contra você, você fica ferido, fica triste. Agora pense em Deus, será que Deus não se importa quando eu sou ingrato para com Ele? Primeiro, Deus me deu tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Primeiro me salvou sem eu merecer. Era um pecador, merecia o inferno, mas fui salvo pela graça, pela misericórdia que Ele aplicou sobre mim, para que eu não fosse consumido. Então, o que eu tenho é para agradecer a Deus. Se eu não agradeço, se eu reclamo, porque o contrário da gratidão é a insatisfação. E as pessoas que não são gratas, elas vivem reclamando, vivem procurando defeito em tudo. Amados, durante esse tempo todo de igreja, eu aprendi a não querer agradar a ninguém. Primeiro porque é impossível, entendeu? Se eu falo uma coisa, tem gente que gosta, se eu falo outra, tem gente que não gosta. A minha esposa fica ali brava comigo quando eu falo aqui umas coisas, né, mais fortes, assim, ela fica me olhando, cara feia, bota a mão na cabeça, faz assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, eu não estou querendo agradar ninguém, entendeu? O que eu quero é não ferir a Deus. O que eu quero é que Deus aprove aquilo que eu faço.
Porque quando tentamos agradar as pessoas, não conseguimos. Veja, se eu pintar essa parede de vermelho, é feio. Se eu pintar de azul, é feio. Se eu pintar, cada um gosta de uma cor, né? Se eu ali no prédio fizer de um jeito, é de um jeito, algum vai criticar, outro vai criticar. Eu sou grato, irmãos, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que Deus faz na minha vida. Você precisa ser grato. Porque quando você não é grato, você se torna alguém extremamente crítico, extremamente insatisfeito. A falta de gratidão mostra só insatisfação. E aí você começa a botar defeito em tudo. Eu acho a nossa igreja maravilhosa. Mas tem gente que não acha. Fazer o quê? Paciência. Não é verdade? Tem gente que não acha. Paciência, mas eu acho maravilhoso. Não é a melhor igreja do mundo. Não é a igreja mais espetacular do Rio de Janeiro, do bairro. Nada. Mas é maravilhosa porque foi Deus que nos deu. Entende? Então quem não está nesse espírito vai sempre achar um defeito, vai sempre achar uma crítica, sempre vai olhar, porque não é grato. Eu sou grato pela igreja. Eu sou grato pelo privilégio que Deus me deu de ser pastor, algo que eu não queria, mas foi um privilégio que Deus me deu. Então eu sou grato por você, pela sua vida, por você hoje fazer parte dessa igreja. Eu sou grato. Se você for grato, você para de ver defeito. Não é que a gente vai ficar cego para as coisas erradas que precisam ser corrigidas, mas a gratidão me faz não ser um crítico, quanto mais. Porque o grande problema da crítica é criticar e não fazer nada para melhorar, né? E às vezes a gente faz isso, vem alguém falando, pastor, podíamos fazer isso aqui e tal, coisa. Beleza, meu filho, vai lá, faz. Não, eu não. Não tem isso, irmãos? Não, eu quero fazer, vamos, a gente podia isso, vai que é tua. Não, eu estou ocupado, eu não posso. Aí é mole, né, irmãos? Aí é fácil. A gente tem que ser grato a Deus. Em tudo, dai graças. Esta é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? É que você seja grato. A vontade de Deus é que você agradeça. Amanhã de manhã, quando eu tomar banho no chuveiro quente, 6 horas da manhã, normalmente eu digo, Senhor, obrigado por essa água quente. Podia estar fria, né, irmão? Podia estar gelada, não é verdade? Você vai comer uma jantinha, daqui a pouco comer um bolo aí, irmão, de graça, 0,800. Não vai agradecer o bolo? Fala a verdade. Coca-Cola, Guaraná, agradeça, irmão. Tem gente sonhando às vezes com as coisas que a gente tem, sabia? Coisas simples do dia a dia. Você poder sentar na beira da cama, amarrar um sapato, tem gente que não consegue fazer isso. Sabia disso? Agradeça a Deus. Agradeça pelas coisas pequenas. A Bíblia diz, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas nem no pouco você quer ser fiel, mas gosta do muito. Então seja fiel, agradeça a Deus pelo pequeno, pelo pão de manteiga com amanhã que você vai comer. Café com leite, pão com manteiga, diz, Senhor, obrigado por isso. Tem gente acordando nessa hora que não tem um café com leite, um pão com manteiga, irmãos. Tem gente que não tem nada do que a gente tem, do mais simples, uma água quente, não tem. Tem gente que tem que andar um tempão para pegar um balde e trazer para tomar um banho de caneca dentro de casa fria. Entende o que é isso? A gente tem muita coisa para agradecer. Nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos um lugar ótimo para prestar culto ao Senhor, temos conforto, coisa que a gente não merecia, está aqui, tudo para a gente. Coisas boas, a igreja funcionando, as coisas acontecendo. É a melhor do mundo? Não, não é. Tem coisa para melhorar? Tem defeito? Tem um monte. Mas eu agradeço a Deus por fazer parte do projeto de Deus aqui para nós. E é isso que eu preciso. E um último versículo eu deixo para você em Colossenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 13 e verso 14, Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A missão final de Deus é amar, perdoar, não guardar no coração e viver com um vínculo da perfeição, que é o amor. É o amor que vai nos fazer unidos. Você pode não conhecer a pessoa que está do seu lado, mas quando você começar a amar a ela, desejar o bem dela, quando isso começar a acontecer, vocês vão se aproximar. Haverá um laço que será imbatível entre nós.
O que mantém uma igreja é o amor entre os seus membros. Que isso possa manter a nossa igreja pelo tempo que Deus determinar. Amém?